Olá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos, trazendo mais uma vez um tema polêmico essa semana, com a prisão do jogador Daniel Alves, um jogador que foi da seleção brasileira, jogador de futebol, foi preso na Espanha e ele foi preso por 3 motivos a princípio. Primeiro porque havia indícios contra ele, né? Ele se contradisse, primeiro disse que não conhecia a moça, depois disse que conhecia, e o depoimento da moça sempre foi totalmente coerente. Depois ele também foi preso por causa de risco de fuga, já que ele tem posses, condições de fugir. E terceiro também para que não houvesse obstrução da justiça. O que diz o Código Penal, artigo 213, o que é estupro? Estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, pena de 6 a 10 anos. Tudo que não for seu consentimento é um estupro. Em 2019, foram registrados mais de 66 mil casos de estupro no Brasil. É como se fosse um estupro a cada 8 minutos. Isso é muito grave, gente. Não respeitar a vontade da mulher. E é disso que a gente vai conversar hoje. Por que é tão difícil compreender isso e como esse assunto é abordado à luz da Bíblia? A lei de Moisés proibiu o estupro. Veja em Deuteronômios 22, 25 a 27, diz assim: se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá, ou seja, a culpa é do homem. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Em 2 Samuel 13, relata um caso de estupro, o caso de Tamar, filha de Davi. Tamar tinha um meio-irmão, né, porque ela não era da mesma mãe, e o irmão ficou desejoso da irmã a ponto de se fingir de doente para que ela pudesse visitá-lo. Então existem algumas lições que a gente pode aprender com o caso de Tamar. Primeiro, que Amon, ele abusou do seu poder e autoridade para causar um dano a Tamar, porque ele forçou, a irmã não queria. Segundo, o papel de Tamar era muito vulnerável naquela família, porque a mulher ela não podia se eximir, porque ele pediu, né? Pai, que a Tamar cozinhe para mim, porque ele estava doente, se fingiu de doente. E Davi permitiu isso. Quando ela ficou a sós com ele a forçou. Terceira lição que a gente pode aprender com isso é que a violência sexual pode ocorrer em qualquer lugar. Apesar de Davi ser um homem de Deus, o seu lar entrou essa questão do abuso sexual. Então os pais têm que estar muito vigilantes com todos os olhos, com todos os filhos, para que esse tipo de caso não aconteça. Na época de Jesus, as mulheres eram desvalorizadas. Elas só eram para tarefas domésticas e para conseguir um casamento. Pelo contrário, quando nasceu um menino era uma grande alegria. Mas Jesus veio para mudar isso também. Jesus traz a mulher para o centro das reflexões sobre o reino de Deus e a sua importância como pessoa humana, independente da sexualidade, se é homem ou se é mulher. Na conversa com a mulher samaritana, em João 4, Jesus quebra vários preconceitos. Primeiro, ele conversa com uma mulher em público, o que naquele tempo era mal visto. Segundo, ele era judeu e ela era samaritana, porque naquela época eles tinham muitas divergências, né? Judeus e samaritanos não se bicavam. Terceiro, Jesus discute assuntos religiosos com a mulher samaritana, coisas que eram reservadas somente para os homens na sinagoga. Em outra passagem, Jesus não permite que homens agressores apedrejem Maria Madalena em João capítulo 8. Acusada de adultério, somente a mulher estava exposta ali a ser apedrejada. Mas um adultério não acontece só com uma pessoa. Onde estava o homem? Jesus restaura a dignidade daquela mulher e desarma aqueles costumes que trazem morte em vez de vida. Cada um de nós, como cristãos, precisamos trazer a regra de ouro que Jesus ensinou em Mateus 7,12. Fazei aos outros aquilo que vocês querem que façam com você. Ninguém quer ser estuprado, todo mundo quer ser respeitado. E quais as lições que a gente pode aprender sobre Daniel? A história de Daniel. Primeiro é que a gente tem que quebrar essa cultura do estupro.
Depois também quebrar essa história de que sempre a culpa é da mulher. Essa mulher, ela não está pedindo dinheiro, essa mulher, ela não quer fama, porque ele é famoso, essa mulher, ela quer respeito. Então a gente pode tomar algumas ações para diminuir os casos de estupro. Primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de dividir as mulheres entre as mulheres boas e as mulheres vadias. Aquelas que merecem ser estupradas, porque mulher nenhuma merece ser estuprada. Independe do tipo de roupa que você usa, independe do tipo de ambiente que você vai. Toda mulher precisa ser respeitada. Também a gente precisa parar de culpar a vítima, certo? Porque quando a gente faz isso, a gente põe somente a mulher como foco e a responsável e diminui a responsabilidade do agressor. E também ignora que o estupro não é justificado, seja lá com quem for. Seja uma mulher que está no meio da rua, seja uma mulher conservadora, seja lá qual tipo de mulher for. Também outra coisa que a gente pode fazer é criar as crianças com noções de consentimento. Criar a criança com noção de respeito desde a tenra idade. Também a gente precisa desconstruir essa ideia de que os homens têm que ser garanhões e as mulheres têm que ser quietas e passivas. Não tem aquela frase que o pessoal dizia muito, né? Olhe, prendam suas cabritas porque meu bode está solto. A gente precisa mudar esse tipo de pensamento. Vocês podiam mudar para podem soltar suas cabritas, porque meu bode sabe respeitar. É isso que a gente precisa fazer. E por último, e não menos importante, a gente precisa ensinar e combater e dizer que o corpo da mulher não é público. Uma mulher que está acompanhada é vista como propriedade do homem. Uma mulher que está sozinha é como se ela fosse disponível para todos. Não, gente. Acompanhada ou sozinha, a mulher precisa ser respeitada e não desumanizada. 1 Pedro 3,7, ele dá instruções para marido e mulher que serve também para toda a relação homem e mulher. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E por fim, gente, 4 pontos para a oração que a gente pode fazer. Ore pela cura da dor causada pelo sofrimento do abuso sexual. Ore pela proteção de mulheres como Tamar, que são vítimas e são vulneráveis à violência sexual. Ore para que apareçam mais homens e mulheres devotos que protegem e que cuidam das mulheres. Ore para que Deus dê sabedoria aos pais para criarem seus filhos a respeitar o ser humano de um modo geral. Que Deus te abençoe e que isso tenha servido para a gente ser cada vez mais parecido com Cristo, sal e luz na terra.